Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos que estão aqui conosco nesta noite, mais uma vez, para participar do nosso Evangelho no Lar. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos presentes e a você também que está aí nos assistindo nesse momento e os que vão chegando devagar, os que vão assistir esta mensagem em outro momento. Tenham certeza que as energias chegam, porque tudo aqui é atemporal. Hoje nós vamos conversar sobre o sentimento de raiva. Ele, na tabela de David Hawkins, ele está classificado por 150 Hz. E nós já falamos aqui há um tempo atrás sobre todas as fases da tabela de David Hawkins, os sentimentos, o que cada frequência provoca no nosso íntimo, na nossa personalidade. Mas no momento que nós estamos vivendo hoje, que é crucial todos nós trabalharmos a questão do medo, da ansiedade, a raiva é um sentimento que, assim, tem provocado problemas horríveis na família, na amizade, traz problemas emocionais desde a infância e que a pessoa só vai descobrir depois que desencarna que era simplesmente a raiva que estava provocando tudo que era de negativo na sua vida. Hoje eu aproveitei e trouxe aqui para vocês os relatos que a nossa querida Alu Gamache, né, fez durante uma live e me chocou muito, porque em alguns momentos eu também me vi em algumas reações dos relatos que ela trouxe. A Alu Gamache é uma médium, né? Eu aconselho a todos vocês assistirem, ela traz muito conhecimento e ela vai em desdobramento nas colônias superiores para pegar os relatos dos nossos irmãos desencarnados. Então ela traz muito conhecimento, os próprios mentores que acompanham ela vão sugerindo devagar o que ela precisa trazer para que ajude a todos nós aqui no lado de cá. Então hoje nós iremos falar sobre alguns relatos que ela trouxe, 3 pessoas, vi muito mais, mas eu escolhi os 3 assim mais importantes e que eu achei que vai impactar muito e vai fazer cada um de vocês pensar um pouquinho mais, que às vezes é uma pequena raiva que não é nem desta vida, ela está aí guardada dentro de você, lá de vidas passadas, e que precisa ser tratado o quanto antes, porque neste período agora, o que nós não podemos vibrar é raiva, medo, ansiedade. Precisamos trabalhar isso o mais rápido possível e no final eu explico por quê. Vamos agora nesse momento fechar os nossos olhos e convidar para estar conosco neste momento o protetor dessa casa, seu cobra coral, os nossos mentores, cada um com o seu individual. Pedir que a luz de Cristo venha iluminar a mente de cada um e que possamos entender a mensagem desta noite. É uma mensagem importante e que nos faz lembrar que precisamos trabalhar os nossos medos, anseios, as nossas inseguranças. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém. Então, vamos ao primeiro relato. O primeiro relato fala sobre uma senhora que desencarnou entre 45 e 46 anos, por aí. Não vou trazer nomes aqui, porque também não foi sugerido o nome das pessoas, né, que estão em tratamento nas colônias superiores, para que seja mostrado a todos. Então, essa senhora conta a história dela, que tudo começou a partir dos 9 anos de idade. A partir dos 9 anos de idade, ela começou assim, a ter um sentimento de raiva, de ansiedade, e ela tinha raiva dela mesma, dos irmãos, dos pais, de todo mundo. E essa raiva fez ela mergulhar na obesidade. Ela descontava na comida, comia muito, 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 porque ela tinha raiva dela. E ela queria se ver gorda, feia, horrorosa, ela se arranhava. Era um caso assim bem complicado. Só que era uma criança que abaixava a cabeça e dizia sim para todo mundo. Os pais mandavam, ela tinha outros irmãos, os pais mandavam nela, ela obedecia. Só que ela não queria obedecer. Mesmo os pais sendo rígidos, tinha momentos que ela achava que precisava questionar, assim como os irmãos questionavam. Mas ela não conseguia questionar os pais, porque ela nunca conseguia dizer não. E aquilo matava ela por dentro. Os irmãos tinham raiva dela, porque os pais sempre diziam: por que vocês não são igual a fulana, que ela obedece? A gente fala uma vez só, ela obedece, vocês ficam brigando, questionando. E aí os irmãos tinham rincha com ela, né? E ela tinha raiva dela, de não poder dizer não. Ela não conseguia se expressar. Ela foi crescendo desse jeito, os irmãos tomaram a vida deles na mão e cresceram, fizeram faculdade, foram viver a vida deles, e ela ficou naquele mundinho ali, naquele marasmo, com medo de que outras pessoas não aceitassem ela. Quando um homem, um rapaz bonito se aproximava dela, ela achava que o rapaz queria se aproximar só para rir dela, porque ela se diminuía o tempo inteiro. Aquela raiva cultivava isso dentro do ser dela. Então ela acabou casando com um homem desinteressante que ela não gostava, porque aí ela achava que ele estava à altura dela. Olha os pensamentos destrutivos que a raiva provoca no ser humano. E aí o que aconteceu? Ela teve uma filha. Ela começou a judiar da filha porque ela tinha raiva dela mesma e tinha raiva da filha. Entende? Queria que a filha sofresse os anseios que ela sofria. Aí o que aconteceu? A menina, na adolescência, fugiu para a casa da tia, a irmã da mãe, e foi morar com a mãe. E falou para a mãe, né? Foi morar com a tia, perdão. E ela explicou para a mãe que assim como ela havia destruído a vida dela, ela não ia seguir o mesmo caminho. Então, essa mulher, ela continuou nessa amargura. Ela não saía de casa, nem para ir na padaria, saía muito pouco, entende? Então, ela não desenvolveu uma vida. Ela ficou naquele mundinho ali, roendo a raiva dela. O que aconteceu? Por causa desses sentimentos, ela criou muitas doenças no corpo. Os médicos faziam de tudo, já estavam cansados de trazer medicamento novo um atrás do outro e não descobria o que ela tinha. Então, depois dos 45 anos, logo em seguida ela desencarnou. Como ela desencarnou naquela amargura, naquela raiva, e ela foi um espírito que não desenvolveu nada, a afeição dela, o perispírito era horrível no mundo extrafísico.
até que uma médium viu ela, né, e ela ficou horrorizada, achou que era um demônio, porque a mulher tinha os dentes cerrados, era toda destruída assim, por causa do sofrimento que a raiva estava causando dentro desse espírito. Ela só foi recolhida porque ela estava convivendo na casa da família e uma médium estava convidando a mãe dela para ir a um centro espírita assistir uma sessão, receber um passe, e aí começou a dar uns conselhos, falar sobre amor, sobre perdoar, sobre bondade, e aquilo foi acalmando ela, e nesse momento os mentores dela conseguiram resgatar. Então ela contando para a Lu, pedindo, por favor, avisa a Lu que as pessoas precisam trabalhar a raiva, porque a pessoa que sente raiva dela mesma, ela destrói a vida dela e a vida dos que estão ao redor. As pessoas que vibram na raiva, elas possuem ciúme de tudo e de todos, sabe? São pessoas que cismam com qualquer coisa. E se a família está feliz, essa pessoa que tem raiva dentro do coração, ela tenta fazer de tudo para destruir aquela felicidade. Então, ela conta, essa mulher, que depois que ela foi socorrida pelos mentores, ela ficou dormindo por quase 20 anos, até o perispírito dela ser totalmente reconstruído e ela começar novamente a estudar, se preparar para reencarnar. Então, só para vocês terem uma noção do problema que é. O segundo relato é sobre um rapaz que não aceitava a família de classe média que ele tinha. Presta bem atenção nisso. Ele mentia para as pessoas que tinha dinheiro, que era de uma família de posses e tudo mais. Ele não gostava do pai, não gostava da mãe, não gostava da casa. Era uma casa boa, tinha comida, tinha conforto, mas ele queria ser rico a todo custo. Aí ele pediu para um rapaz que era muito amigo dele, que era muito bem de vida, pediu para morar na casa do amigo. Aí o amigo, não posso fazer isso, como é que eu vou te levar para minha casa? Né? Tem lá o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, como é que a minha mãe e meus pais vão aceitar uma situação dessa? Não posso. Aí ele desfez a amizade com esse amigo, não quis mais saber dele, exigiu que o pai matriculasse ele num colégio particular, bem afastado de casa. O pai e a mãe disse, não, de jeito nenhum, não vamos te matricular. O que ele fez? Rodou 2 anos para forçar o pai e a mãe a matricular ele na escola que ele queria, que era uma escola particular onde tinha muita gente de posses. O pai, né, depois dele perder 2 anos, com muita conversa em casa, foi lá, matriculou o filho nesse colégio. O que ele fazia? Ele descia 2 pontos antes do ônibus, ia a pé e dizia que o chofer tinha deixado ele muito antes, e quando ele fazia aniversário, ele contava que ia fazer o aniversário fora do país, que ia para Disneylândia, contava 1001 histórias. Um belo dia, os professores começaram a prestar atenção nas histórias que ele contava e chamou os pais no colégio. Quando os pais chegaram no colégio o diretor mostrou a situação em que estava, né? Eles resolveram levar ele para terapia e tudo mais. Aí os colegas descobriram que ele era pobre, que a família era simples e que não tinha nada daquilo, que ele era um mentiroso. Ele ficou com muita vergonha, fugiu da escola. Só que ele queria ser rico a todo custo. Deu um jeito, fugiu do país. Se envolveu com drogas, tá? Para poder ser rico e voltar para aquela escola e mostrar para todo mundo que ele era poderoso, para os amigos e tudo mais. Morreu de overdose.
E aí, quando ele faleceu, tá? Ele nem não tinha se tocado ainda que havia desencarnado. Ele ficava com raiva, porque vocês sabem que no plano extrafísico, se você tem um sentimento de dor, quando você desencarna, até você ser resgatado, esse sentimento é muito maior. Então a raiva dele triplicou. E cada vez que ele pensava em alguém, tipo, pensava com raiva no pai e na mãe, ele aparecia em casa. Pensava com raiva dos colegas, ele aparecia na escola. E lembrava do amigo que não aceitou ele na casa dele, ele aparecia. E aí ele ficou meio confuso. Por que isso acontece? Eu penso em alguém e eu tô lá. Porque no mundo extrafísico é assim. Você pensou, você vai para onde você está vibrando. Entende? E aí esse rapaz, com muito custo, foi recolhido, e os mentores mostraram para ele que na vida anterior ele havia sido muito rico. Só que ele não usou a riqueza para ajudar ninguém. Ninguém. Ele era um playboy. Ele comprou uma câmera linda, simplesmente viajava de um país para o outro, de um lado para o outro, tirava fotos, não fazia nada com aquelas fotos. Não produziu nada, sabe? Acabou desencarnando, teve uma vida inútil, e isso é cobrado. E aí ele descobriu que ele escolheu o pai, ele escolheu a mãe, ele escolheu aquela vida que ele estava vivendo para que ele aprendesse a dar valor ao trabalho, às coisas dignas da vida. Mas a raiva que ele sentia não permitiu que ele desenvolvesse trabalho algum. A raiva deixou ele cego, não deixou que ele convivesse com o pai, com amor, com a mãe, com os irmãos, que ele aceitasse aquela condição que não era ruim, mas também era o que ele havia escolhido para desenvolver. O último relato eu achei o pior. Um menino, um garoto, quando ele nasceu na família, os irmãos já eram adolescentes, já estavam 300 luz na frente, e ele se achava deslocado dos irmãos da família. Eles moravam num país, né, onde o normal era os irmãos jogar futebol e tudo mais. Era outra vibe, só que o pai viajava muito e teve que mudar para outro país. E ele não quis de jeito nenhum aprender a língua do local, ele queria ficar na terra natal, ele não queria aceitar de jeito nenhum, porque os meus irmãos jogam futebol, lá é basquete, eles não vão fazer a mesma coisa que eu. A raiva dele foi tão grande da família não ter ficado na terra natal, que quando os irmãos faziam aniversário, ele dava um jeito de sair de casa e não ficar na festinha dos irmãos. E tudo que ele podia, ele fazia para incomodar dentro de casa, para que a família brigasse ou criasse uma situação difícil, para que eles voltassem para a terra natal. Ele já havia tentado de tudo que vocês possam imaginar, tá? E aí, uma noite, no auge da raiva, os obsessores sempre se aproximam de quem tem esse sentimento, tá? Os obsessores sempre se ligam a quem produz raiva. E aí sugeriram para o garoto de queimar a casa. Queima a casa, a família fica sem casa, volta para a tua terra natal. Assim ele fez. Botou fogo na casa, queimou a casa, morreu os pais, morreu os irmãos e ele também. No plano extrafísico, os pais foram cobrar ele. Por que você fez isso? Não, a culpa não é minha, a culpa é de vocês. Vocês não queriam voltar para nossa casa e tudo mais. Foi vocês que me fizeram isso. Fizeram eu tomar essa atitude.
problema de quem sente raiva, ele é sempre a vítima de tudo, tá? A pessoa que vibra na raiva, ela nunca tem culpa de nada, ela nunca faz nada, a pessoa é injustiçada, os outros é que são culpados, tá? Vocês vão parar e pensar em várias pessoas que vibram dessa forma. Por que que agora, nesse período que nós estamos, nós não podemos vibrar na raiva, na ansiedade, no ódio e principalmente no medo? Porque estamos sendo classificados pelas nossas vibrações, certo? A vibração vai definir se você é joio, se você é trigo. Lembra que nós conversamos sobre isso? Então, o que está acontecendo com a Terra? Com o nosso mundo aí? Vou dar um exemplo, o Brasil. Estamos descobrindo um monte de falcatrua. Por quê? Porque o Brasil é o danado do jeitinho brasileiro. Não, a gente dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, um jeitinho lá. Os próximos anos não vai haver jeitinho brasileiro. Ou você é justo, ou você não é. Ou você faz o que é certo, ou você se entrega na lama. Então está sendo separado todos por essa vibração. O que que nós devemos fazer? Gente, senta, analisa e vê os seus medos, seus anseios. Traz tudo para fora. O que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que me incomoda, o que que me irrita, traz tudo para fora. Olha de frente. Ressignifica, analisa o que que dá para curar e começa a trabalhar os teus medos, as tuas angústias. Esse é o momento. Não há mais tempo para mimimi, acabou. Não tem mais tempo para isso. Essas pessoas que passaram por esse problema da raiva em 150 Hz, essas pessoas se achavam vítimas. Vítima porque engordou muito, vítima porque eu não tenho a casa que eu quero, vítima porque eu não comprei o carro que eu quero, vítima porque eu não gosto dos meus pais, vítima. Prestem atenção, por favor. Analisem essa mensagem de hoje, tá? Olhem de frente os medos de vocês, cuidem o quanto antes, certo? Que Deus abençoe a todos nós. Gratidão por você ter ficado até aqui conosco. Gratidão pela luz divina que a gente tem recebido aí todos os dias. E que Deus nos ajude para melhorar cada vez mais. Querido Deus, amado Pai, Criador de todo o universo, Deus infinito, gratidão pelo teu amor, pela tua paz, gratidão por todas as bênçãos que temos recebido até aqui. Abençoe a cada família, que cada um que esteve conosco nesta noite e os que virão sejam recebidos com amor pelos nossos irmãos de auxílio. Que assim seja. Amém. Gratidão a todos vocês e até terça-feira que vem.